Eu sempre vi as minhas amigas, tipo, afim daquele garoto e eu ficava, gente, mas por que diabos eu não sou afim dele também? E quando a gente ia pra festinha adolescente, de época de primeiro ano, festa de outros colégios, minhas amigas sempre ficavam com homem e eu ficava tipo, gente, que desesperador não querer ficar com nenhum homem. Eu já sabia, desde sempre, assim, eu acho que não teve um momento... Eu lembro minhas primeiras experiências, não digo nem experiências sexuais, mas assim, as primeiras vezes que eu encontrei, que eu dei de frente, assim, com a minha sexualidade, foram muito... Foi bem no início, assim, da minha infância. Eu lembro com 5 anos eu já ter sentir algo diferente por um amiguinho, ou ver uma foto de um homem e já sentir algo diferente. Eu acho que desde que eu era criança eu sabia que eu sentia atração por mulheres, né? Eu falo até hoje que essa é a maior certeza da minha vida, né? Que eu sempre tive. A afirmação, ela vem, tipo assim, meio que aos poucos, né? E você vai passando por vários processos até você se perceber como uma pessoa trans, por exemplo. E com base nas minhas experiências de vida, eu simplesmente constatei, sabe? Que eu não tenho nenhum tipo de potencial masculino a ponto de me afirmar como um homem, sabe? E quando eu fiquei com uma mulher pela primeira vez aos 15 anos, eu falei, é isso. Só que mesmo assim ainda achava que eu gostava de homem, que eu tinha que gostar de homem. Então eu demorei aos meus 15, aos 16 pra me aceitar e entender que tudo bem eu só gostar de mulher. Eu não tive problema. Eu lembro que o meu pai teve problema, eu lembro que os meus amigos tiveram problema, eu lembro que isso era estranho pra eles, assim, era um estranhamento e isso voltava pra mim. Foi quando eu comecei a entender, assim, talvez não seja legal ser o que eu sou. Eu cresci num lar totalmente, né, evangélico, então a moral estava muito posta, assim, né, do que era certo e do que era errado. Eu sou filha de mãe solteira, né, então a aprovação da minha mãe era muito importante para mim. O núcleo da minha família é evangélico, só que o resto da minha família é católica, mas católico fervoroso, sabe? Então foi sempre muito difícil pra mim me entender mesmo, sabe? Parar pra pensar nisso. Eu meio que cresci, sabe, com aqueles preceitos da Bíblia ali falando que a gente tem que seguir determinadas regras, temos que seguir determinadas coisas, temos, sei lá, que ser homens e mulheres, sabe? Sendo que as coisas não são assim. Tipo, e a gente vê isso quando o desejo começa, enfim, a aflorar, quando a gente começa a vivenciar determinadas coisas. Foi um processo que foi muito solitário em muitos sentidos. Eu não consegui compartilhar com família, com quase ninguém. Tanto que descobriram, sei lá, depois que viram uma postagem no Facebook. Mas foi... É bom também, sabe? É bom a gente saber quem somos, sabe? Acho que isso é importante. Então minha família é muito de boa. Tipo, muito, muito de boa. A única pessoa que não era de boa é minha avó. Mas hoje em dia ela também tá muito de boa porque ela tá doente. Então... a única pessoa problemática mesmo era minha avó, que eu não podia saber de jeito nenhum. Minha avó é muito homofóbica. Sempre me odiou por eu não perfumar feminilidade. Então sempre foi muito difícil, sempre foi motivo de eu querer sair de casa. E por ironia do destino, agora que ela tá com uma doença degenerativa no cérebro, ela me ama. A minha avó só tá me amando porque ela esqueceu que me odeia. Eu me sinto respeitado. Eu me sinto muito respeitado. E a minha relação com os meus pais, a minha relação com a minha mãe é completamente diferente da minha relação com meu pai. A vida que minha mãe teve fez com que ela pudesse ter uma compreensão muito maior e um carinho e um respeito muito maior. Não que meu pai não me respeite, não que não tenha nenhuma situação dessa, pelo totalmente contrário, mas a forma que ela compreendeu é muito diferente, a forma que ela trata isso é muito diferente, mas eu me sinto igualmente respeitado. Nunca questionei muito, até porque eu entendo que é o tempo dele, e assim como eu tive o meu tempo, a minha mãe teve o tempo dela e cada amigo teve um tempo e eu vou desse jeito. Hoje em dia eu tenho uma ótima relação com a minha mãe, assim, mas eu sei que ela só também é ótima porque ela não tem que conviver comigo. Eu sei que com o tempo ela foi melhorando nesse sentido, ela começou a falar para as pessoas, mas eu acho que só esse ano, que foi 5 anos depois, mais 5 anos depois que eu contei pra ela, que
que eu senti firmeza na aceitação dela. Então, atualmente eu tô bem afastada, não vou mentir, mas é porque eu acredito que eu preciso muito passar por um tempo sozinha, sabe? Eu tô fazendo transição hormonal agora. Todo mundo já sabe que eu sou uma mulher trans. Eu passei por tantos processos, sabe, dentro de casa, de sabotagem, de incompreensão, de falta de acolhimento. E eu sei que as pessoas realmente não têm nada a ver com isso, sabe? A gente não tem nenhum tipo de educação formal nesse sentido, de identidade de gênero, enfim. Eu não sei, eu só acho que futuramente eu posso voltar a ter um contato mais íntimo, só que ultimamente eu ando valorizando muito esse espaço no qual eu preciso refletir comigo mesma, sabe? Sem ter tantas interferências, porque pela minha bagagem foram muitas interferências negativas, sabe? Agora eu falo com maior clareza, eu não sei o que eu espero de um relacionamento. Eu não acredito em relacionamento saudável, porque em algum momento vai ficar uma merda, em algum momento vai dar tudo errado. Mas o que eu quero aprender com relacionamentos futuros é como consertar, é como sair de uma crise da melhor forma possível. Porque se eu até hoje sonho casar, ter filho, ter uma casa, é um sonho meu. É um sonho olhar pra uma pessoa e falar, pô, a gente tá 15 anos juntas, a gente tá 20 anos juntas. Meu sonho sempre vai ser esse. Um relacionamento saudável. Eu busco... Engraçado, eu tô num momento da minha vida em que atualmente eu tô tentando não buscar muitas coisas no outro. E mais tentando buscar mais em mim, assim. Porque eu sinto que eu vivi muito tempo dentro de relacionamentos em que eu esperei muito e busquei muito e me frustrei muito, né? Não que eu não tenha sido correspondido, não tenha sido amado, pelo contrário, todas as minhas relações, eu tive 3 relacionamentos, namoro, mais sério, um tempo um pouco maior, mas eu fui muito amado, muito querido e infinitamente feliz nas 3 relações. Acaba sendo redundante o que é um relacionamento saudável quando a relação é saudável, mas é meio que isso, quando você não precisa pedir muito, quando você não precisa lutar por algo que não está vindo de forma natural, de uma forma orgânica. Eu acho que óbvio, o relacionamento pede e é necessário que exista um diálogo, que exista uma conversa, que exista uma compreensão de ambas as partes. Mas eu acho que se não está vindo do jeito que você deseja e isso está te incomodando, talvez não seja tão saudável assim. Ter um relacionamento é uma dificuldade. Por todos esses estereótipos que rondam a bissexualidade e a mulher negra, né, enquanto mulata, principalmente eu que sou uma mulher negra de pele mais clara, que remete a toda essa questão da mulata, né, que remete à hipersexualização, para mim uma dificuldade sempre latente foi a questão dos relacionamentos mesmo, sabe? As pessoas sempre me viram como um objeto, né? E aí principalmente os homens, né, heterossexuais têm muito isso. Me veem como objeto por eu ser uma mulher negra. Quando eu falo que eu sou uma mulher bissexual, aí essa sexualização tem essa outra camada, né? Porque aí eu sou a mulher que é fácil, eu sou a mulher que vai topar tudo, todas as aventuras do cara. Eu acho que, inicialmente, por eu fazer parte de todas essas identidades, que são identidades que fazem parte de minorias políticas, pra mim a primeira coisa no relacionamento saudável é a pessoa ter respeito a essas identidades, né? A pessoa não ser bifóbica, a pessoa não ser racista, né? A pessoa não ser machista. Isso pra mim é fundamental. Um relacionamento em que as pessoas são parceiras, assim, sabe? Pra mim sempre foi fundamental isso, construir alguma coisa juntos e prioritariamente uma coisa que tenha um impacto maior na sociedade, sabe? Sempre foi importante pra mim, assim, porque sempre foi o que eu quero fazer da minha vida e pra mim é importante estar do lado de uma pessoa que também tem essa preocupação com o que tá acontecendo, sabe? E além disso, toda a questão, o respeito, o consentimento, essas são coisas que eu não abro mão, assim, no relacionamento. Relacionamentos são muito complicados porque eles foram feitos pra matriz cisgênero, né? E tipo assim, quando a gente para pra pensar em relacionamentos transgêneros, subversivos, é uma parada que ainda não é possível, acredito eu. Se é possível, é a muito custo, é uma parada super vanguardista.
Mas hoje em dia a gente tem resquícios, sabe? Tipo assim, doentios de monogamia, de patriarcado. Isso reflete até mesmo nas relações homossexuais. O próprio envolvimento afetivo é complicado porque são disparidades, sabe? São assimetrias que às vezes podem ser corrosivas dentro do relacionamento se uma das duas pessoas não está preparadas para, tipo assim, lidar com isso. E... enfim, é simplesmente uma lacuna, sabe? Que a gente ainda precisa suprir, mas, enfim, a gente supre com amor próprio, com autocuidado, com, enfim, práticas de relacionamento conosco. Acho que isso é importante. Um relacionamento saudável é aquele relacionamento no qual as duas pessoas são capazes de entender todas as estruturas que atuam dentro dos relacionamentos como eles são e amenizar esses problemas na base do possível com muito diálogo e com muito afeto. Acho que isso é importante, sabe? Tipo assim, acolher quando o outro, sei lá, surta por uma coisa boba, acolher quando o outro cria uma dependência emocional, acolher quando o outro cria uma distância por conta de, sei lá, múltiplos fatores, sabe? Fatores que são formativos, enfim. Acho que o relacionamento saudável hoje em dia é sobre isso, é sobre equilíbrio, principalmente harmonia. Não, sempre foi um sonho fazer comunicação social, tipo, real. Só que eu tava muito... Quando era criança, eu amava tecnologia, então eu achava que eu queria fazer engenharia eletrônica. Eu não sei nem fazer 1 mais 1. E aí eu fiquei, não. E aí, no meu 3º ano, eu prestei vestibular pra publicidade e pra arqueologia. E eu passei pros 2. Só que eu falei, cara, arqueologia é um assunto que eu amo. Em algum momento eu quero tocar nisso, mas talvez eu quero tocar nisso dentro de publicidade. E aí eu fui pra publicidade e eu amo. Sou apaixonada pelo que eu faço. Eu cheguei na comunicação social através da minha irmã. Porque o meu pai e a minha irmã estudaram Direito e foram para um caminho de Direito. Minha irmã é advogada, meu pai não atua, mas ele é um pesquisador de Direito que ele ama, assim, ele gosta muito. Então o caminho que meu pai queria era que eu fizesse Direito também. Só que um pouco antes de eu começar nesse processo, um pouco antes de eu entrar no ensino médio, eu comecei a gostar muito de fotografia. E daí adorava fotografia, adorava... Isso virou, assim, o meu conteúdo principal, assim. O que eu mais consumia era... Pesquisava, comprava revista, comprava livro, aí ganhei uma câmera, ficava fotografando sempre e tal. E daí, conversando com a minha irmã, ela falou, por que você não faz publicidade? Comunicação social, porque vai estar dentro da sua área, você vai estudar fotografia, ainda dentro dessa faculdade, e você vai ter um diploma que, sei lá, é o que vai te dar um título, é algo que meu pai vai ficar satisfeito, vai ficar feliz e tal. E eu falei, tá bom, então vou fazer comunicação social. Foi assim que eu cheguei e fiquei. Sempre foi um sonho meu, desde criança, fazer jornalismo, né? Eu não sei porquê, mas eu sempre tive muita fascinação pela área, assim, desde muito pequena. Eu lembro a primeira vez que... E eu não tinha um contato diário necessariamente com jornalismo, né? Com jornalismo impresso, por exemplo, né? Eu vim de uma família que não tinha condições disso. Mas eu lembro a primeira vez que eu peguei um jornal na minha mão, sabe? Quando eu era pequena. Então eu sempre tive, até o ensino médio, eu sempre tive essa certeza de que eu queria fazer jornalismo. Mas aí aconteceu uma coisa muito marcante pra mim, que foi a Primavera Árabe, né? Quando eu tava no ensino médio. E que aí eu fiquei fascinada e eu entendi de forma mais palpável o poder da comunicação nesse sentido, né? Como a comunicação impacta diretamente a vida dessas pessoas. E foi aí que eu não tive dúvidas. Eu vim de uma família bem pobre, sabe? Isso sempre foi enfiado na minha cabeça, de que se você trabalhasse o mais rápido possível, de que você fizesse o seu, você conseguiria alcançar algum tipo de conquista material pra, sei lá, fazer o que você quisesse. Eu levei isso a sério e, tipo assim, passei por um curso técnico de biotecnologia que não tinha nada a ver comigo, eu trabalhei na indústria. Aí eu decidi que, cara, eu preciso fazer algo que eu gosto, sabe? E nesse meio tempo, no ensino médio, eu já estava muito focada com coisa de edição, sabe? Eu já estudava Photoshop, eu tinha participado de um jornal na escola, que era um jornal estudantil, o Meson.
E eu falei assim, pô, comunicação social parece tudo, vamos entrar nisso, porque audiovisual tá em alta, sempre tá em alta. Enfim, foi um grande match, sabe? Basicamente. Eu acho que é um estereótipo, né, de ser um curso aberto. Engraçado, porque todo mundo fala, tipo, não, você pode tatuar a testa que você vai ter emprego em comunicação social. E não é bem assim. Tipo, você chega numa agência, você tem um impasse de você receber uma peça publicitária e ser completamente preconceituosa. Eu acho que desde novo a gente acaba criando esse caminho para um lúdico um pouco mais aflorado, ou para uma ideia um pouco mais fantasiosa assim, da existência, porque você fica muito tempo sozinho, então você acaba pensando, não sei, assim, você vai explorando com a sua imaginação, sabe? E eu acho que o curso de comunicação social, eu pelo menos quando eu entrei e tudo mais, eu tinha uma ideia de que era criação, eu ia criar. Então eu pensei, óbvio, eu criei a vida inteira, sabe? Desde novo eu criei brincadeira, eu criei personagem, eu assistia desenho e me imaginava dentro do desenho, porque eu ficava sozinho ali no quarto, não tinha ninguém pra ficar ali comigo, então a minha imaginação foi pra um caminho um pouco mais, sei lá, um pouco mais além do que o dos meus amigos, talvez tenha aí. Eu acho que tem, pelo menos falando um pouco da minha experiência na universidade que eu cursei, né? Na minha universidade tinha um número relevante de pessoas LGBTs, né? Que eu acho que principalmente homens gays, né? Na comunicação. Depois eu passei por esse período de 4 anos que muitas pessoas se entenderam também LGBT, né? Então acabou que no final do curso tinha mais pessoas LGBTs do que entraram, como foi o meu caso, por exemplo, né? Foi durante a universidade que eu fiz esse movimento de me entender e me assumir. Eu não sei, eu acho que talvez por serem áreas muito ligadas à escrita, à criatividade, isso acaba interessando pessoas LGBT. Um curso LGBT. Acho que qualquer curso de humanas é LGBT, sabe? No geral. Acho que eles têm, tipo assim, um grau de acolhimento muito grande, sabe? Para essas pessoas, porque não é aquela coisa regrada, aquela coisa dogmática das ciências da natureza, da física, da matemática e tudo mais, sabe? Acho que tem possibilidade de trabalhar questões aí dentro. Acho que tem possibilidade de você conceber até mesmo uma carreira acadêmica dentro da área de comunicação social, de ser um profissional de comunicação social que leva o seu corpo, seja ele lésbico, trans, homossexual, enfim, para dentro do mercado de trabalho com uma mentalidade muito progressista, sabe? Eu acho que ele favorece isso, eu acho que é por isso que é um curso LGBT. Assim, eu faço atendimento, que é a área mais cascuda do mercado publicitário, e eu só aprendi a ter jogo de cintura. Eu sinto que eu aprendi mais como pessoa do que às vezes fazer briefing, essas coisas. Porque o atendimento nada mais é, você pode ter o briefing perfeito, mas não é jogo de cintura com o cliente, e assim, é jogo de cintura com o cliente, é jogo de cintura com a criação para negociar prazo, é jogo de cintura com a mídia para negociar, é jogo de cintura com tudo. Eu acho que a publicidade, eu vejo muito isso, é uma compreensão do consumo de uma sociedade para que você possa criar uma forma de comunicar um produto. Eu acho que é muito mais de análise, entender como uma sociedade consome algo e daí você buscar formas. Você busca como apresentar um produto que vai gerar certa conversão e vai aumentar o consumo. Enfim, acho que é mais parte mais de uma análise antropológica ou social, e a partir daí você produzir algo baseado no que você entende como criatividade, né? Faculdade de jornalismo, para mim, não sabem o que é jornalismo hoje em dia, né? Elas estão acostumadas com um tipo de jornalismo que hoje não faz tanto sentido, né? Que é o jornalismo impresso ainda, essa dinâmica das redações, que ainda existe, mas não é a maior parte das vagas do mercado, né? O curso de comunicação, ele ainda precisa muito ser atualizado, sabe? Porque quando você vai pro mercado, o mercado não quer saber.
ele sabe que você fez uma faculdade de comunicação, então ele espera que você tenha certas habilidades. E aí você tem que correr atrás de coisas que você não deveria correr atrás, porque o que você fez nos últimos 4 anos da sua vida, né? Se não essas coisas. Então, para mim, o mercado e as universidades ainda estão muito distantes de pensar a realidade das pessoas, assim. De mais pessoas negras entrando, mais pessoas de comunidades e favelas do Rio de Janeiro, sabe? Porque a gente precisa que essas pessoas sejam capacitadas para elas, assim, entrarem no mercado de trabalho e mudar um pouco mais a cara da comunicação no Brasil. Eu acho que tem uma disparidade gigantesca, sabe? Eu acho que a faculdade de comunicação social em si, ela foi feita para fazer essa coisa de formar senso crítico, de você ver esses autores que formaram as bases da comunicação, para você ser um profissional, tipo assim, com boa índole, com boas perspectivas, sabe, dentro da sua atuação. Mas, no geral, tipo assim, não prepara, sabe, para você trabalhar, para você atuar dentro de uma redação, algo do tipo, onde a lógica mercadológica, a lógica da informação como mercado, como produto, ela influi, ela tem muito mais valor do que um texto acadêmico do Deleuze, do Guattari, sabe? Que nem a galera tenta fazer parecer. Acho que a academia poderia focar um pouco mais, sabe? Nessa integração entre empresas, entre mercados de trabalho e entre o que a gente estuda. E existem milhões de formas de fazer isso, sabe? Parcerias, sei lá, atividades de extensão. Mas é tudo muito engessado, sabe? Enfim, é muito complicado. Eu nunca passei por nenhum preconceito. E até em lugares que eu achei que eu fosse passar, tipo a Petrobras. Eu achei que eu não fosse entrar porque a minha concorrente era 100% feminina, alta, foi de salto. E eu fui com a minha calça social, minha blusa pra dentro com cinto, fui de terno praticamente. Eu boto o piercing pra dentro, as minhas tatuagens eu escondo, porque eu vou sempre de blusa comprida. Mas eu também sou muito honesta. Quando vejo que eu vou passar, eu pergunto: tem problema com piercing ou tatuagem? Porque eu tenho o braço fechado e eu tenho piercing no septo. E todos falam: não, só se for uma reunião, boto o piercing pra dentro. E toda reunião que eu vou pela primeira vez, eu boto o piercing pra dentro. Depois que a cliente já me conhece, eu vou com blusa assim, ela sabe que eu sou tatuada, mas é quando eu já crio um vínculo com a cliente. Mas eu nunca passei por preconceito, não. Tipo, em lugares que eu achei que fosse passar, eu não passei. Eu lembro de pouquíssimos eventos em que eu passei por situações de homofobia. Eu lembro de poucas situações, assim, em relação a amigos, em relação ao que eu vejo nas redes sociais, em relação ao que eu vejo nos jornais, em relação a crimes. Eu já sabia que num ambiente de trabalho em que 98% das pessoas do escritório eram pessoas heterossexuais e com um mindset totalmente normativo, é como se eu já estivesse pronto para encarar essas situações. Então eu acho que por eu me colocar sempre, sabe, eu sou gay, ou eu sempre falei sobre eu moro com meu namorado, ou eu vou sair com meu namorado. Eu tenho um respeito muito grande, por exemplo, do meu chefe, do meu gerente. Eu tenho um respeito que eu nunca questionei se eu estava sendo respeitado. Eu sempre tive isso claro, assim, que eu estava sendo respeitado naquele ambiente. E eu acho que se eu não estivesse sendo respeitado, se eu percebesse algo, algum preconceito, alguma fala torta, alguma coisa assim, eu já teria me colocado, e se duvidar já teria saído, já teria pedido demissão, assim, porque esse é o tipo de coisa que me incomoda profundamente, assim. Eu já vi situações similares em ambientes em que eu fiquei bem triste, assim, bem chocado. Então eu já passei por situações em que as pessoas duvidavam do meu da minha trajetória, da minha faculdade. Mas assim, quando pessoa bissexual, eu sempre fui, tipo, nos espaços que eu trabalhei, a única pessoa LGBT, sabe? Nos espaços, então eu sempre tive um pouco da pressão de ter que trazer sempre essas pautas, falar para as pessoas pensarem para além do que de forma genérica elas pensam, assim, sabe? Já sofri transfobia no trabalho, principalmente antes de eu me afirmar como pessoa trans, e foi determinante para eu me entender como mulher trans, sabe? Na indústria, o pessoal já falou para mim que
já sabiam que eu era gay na entrevista, mas que, por exemplo, eu tinha que mudar o meu comportamento porque talvez isso estivesse influenciando na minha produtividade, porque as pessoas do trabalho fofocavam, sabe? Eu acho muito que além de ser resistência, se for bem mal famoso clichê de ser resistência, eu sinto muito que eu faço diferença em qualquer lugar que eu vou. Porque às vezes eu não lido direto com o cliente, eles não sabem minha cara. Mas aí quando eles me adicionam no WhatsApp e veem minha foto, eles ficam, caraca, óbvio que eu não imaginei que a Indara fosse assim. Porque é óbvio que um cara de 30 anos que eu atendo, de uma imobiliária, vai pensar que eu sou cabelo comprido, não sei o que. E quando eles olham minha foto, eles ficam, caraca, não é nada do que eu pensei. Então eu acho isso bom, eu acho um impacto positivo e que muda. E tipo, a gente vai mudar o mercado. E a gente já mudou. Não mulheres lésbicas mudaram, mas assim, a onda de muitas mulheres no mercado publicitário já mudou. Então eu acho que ser mulher lésbica e publicitária é mudar. E a gente conseguir mudar, seja num TCC, a gente ter espaço para falar, quanto um dia vamos fazer campanhas muito mais impactantes do que está acontecendo agora. E acho que isso é meu sonho também. Foi para isso que eu entrei em publicidade, inclusive. Foi para passar uma mensagem positiva. O que é ser um comunicador LGBT? Eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário. Eu acho que a gente tem uma visão de mundo que eu sinto que é o mundo que a sociedade vai encontrar daqui a um tempo, sabe? Eu acho que a gente tem é como se a gente tivesse um passo à frente. É sempre difícil ser uma mulher bissexual e negra no ambiente da comunicação, né, enquanto jornalista. Porque apesar do cenário da universidade estar mudando lentamente, tá entrando mais pessoas negras e ter um número de pessoas LGBTs consideráveis, isso não se reflete no mercado, né? Então, sempre que eu vou participar, por exemplo, de discussões, de jornalismo, então são as mesmas pessoas brancas, homens, quando não são homens, são mulheres brancas, discutindo essas pautas. Então, o jornalismo em si, ele nunca me fez sentir confortável ou achar que aquele era o meu lugar, sabe? Sempre teve que ser uma disputa de, não, eu entendo que esse é o meu lugar também, então eu tenho que disputar com a área para estar nesse lugar, para ser respeitada, para ser validada, sabe? Minha mãe sempre falou isso, de que, né, você tem que ser 2, 3 vezes melhor do que outras pessoas, você nunca pode errar, você nunca pode falhar. Faço inclusive terapia para tratar dessas questões, porque são questões reais, né? São pressões que a gente leva para nossa vida, para o nosso inconsciente, que acabam cerceando a nossa vida, que acaba fazendo com que você tenha que, talvez enquanto comunicador, trabalhar mais que todo mundo para provar que você é tão bom quanto aquelas pessoas, enquanto eu adoro falar que a branquitude é medíocre e a gente não tem o direito a estar no meio, sabe? Você sempre tem que, enquanto pessoa negra, principalmente LGBT, você sempre tem que mirar o topo. Mas nem todo mundo quer o topo. E não tem um topo para todo mundo. Ser uma mulher trans comunicadora social é uma responsabilidade do caralho, sabe? Porque a gente tem que nós não podemos ser apenas profissionais boas, sabe? Nós temos que ser, tipo assim, excelentes, sabe? Em muitos sentidos. Nós temos que ser mulheres excelentes, nós temos que ser comunicadoras excelentes, nós temos que ter discursos excelentes, sabe? E às vezes buscar esse grau de excelência também causa muito atrito, porque as pessoas às vezes não querem ver determinados corpos, ocupando determinados espaços, tendo determinadas vozes, tendo determinados discursos. Até mesmo se você for parar para pensar, às vezes você querer produzir um material de comunicação social que tenha uma questão subjetiva sua. Aí vira uma coisa sectária, vira uma coisa, como a própria palavra diz, subjetiva, vira identitário, enfim, tem toda uma questão que é muito complicada, sabe? Enquanto todas as pessoas que não são transgênero, que não são negras, que não são, enfim, mulheres,
podem fazer o que elas bem entendem, que também não tem nada de bagagem, sabe? Não tem nada que faça alusão ao percurso formativo delas ou às particularidades delas. Tem um texto da Grada Quilomba que ela fala até disso, sabe? Que não apenas na academia, mas em qualquer lugar, o produto do opressor é sempre o objetivo, é sempre o universal, é sempre o que pode ser aceito, sabe? O que deve ser aceito. Enquanto das minorias é sempre isso, é sempre a margem, é sempre subjetivo, é sempre particular, é sempre, enfim, pra lá, sabe? É sempre a margem.